santos caminhos, benigno em todas as suas obras, perto está o Senhor, perto está dos que o invocam, de todos que o invocam em verdade. Boa noite, irmãos. Cumprimento a igreja com a graça, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós iniciaremos culto fazendo uma oração de adoração neste momento. Abaixe sua fronte. Deus Santo, nós queremos te louvar, te adorar e te bendizer na beleza da sua santidade, porque o Senhor, ó Pai, é o Criador de todas as coisas e o mantenedor delas, ó Pai. Assim como da nossa fé que nos move a estarmos aqui como teu povo, reunidos como igreja, para neste dia especial, ó Pai, te adorarmos e também relembrarmos do nascimento de Jesus Cristo, nosso Salvador. Nós queremos em cada ato que, Pai, qualquer coisa que venha desviar a nossa atenção possa ficar do lado de fora e que possamos tão somente, ó Pai, nos prestarmos a te dar, ó Pai, o culto agradável. Por tudo isso, te adoramos e te bendizemos em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 1. Estarei lendo dos versos 26 a 38. Lucas 1, 26 a 38. Predito nascimento de Jesus. No 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isto, pois não tenho relação com homem algum? Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a tua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Aqui nós vemos um relato de Lucas, que era um médico por profissão, então nós vemos detalhes sobre a questão do nascimento virginal de Jesus Cristo e a clara explicação do anjo a Maria, demonstrando de que de fato se tratava do Filho de Deus, porque humanamente falando, nós não poderíamos conceber essa ideia. E assim foi o anúncio de Jesus Cristo, aquele que viria para salvar os homens. Que ele seja louvado sempre, e nesta noite nós rendamos louvor através dos cânticos e dos hinos. Neste momento, com o hino de número 240, Louvor Angelical. Jesus
os anjos harmonia cantam glória ao Rei Jesus. Paz aos homens que alegria, paz com Deus em plena luz. Ouçam povos exultantes, perdão salmos triunfantes, aclamando o seu Senhor. Nasce Cristo Redentor, exultai, ó terra e céus, dando glória ao homem Deus. Cristo eternamente honrado, do seu trono se ausentou, entre os homens encarnado, Deus conosco se mostrou. Quão bondosa divindade, quão gloriosa humanidade, salve Cristo Emmanuel, luz do mundo, Deus fiel. Exultai, ó terra e céus, dando glória ao homem Deus. Cante povo resgatado, glória ao príncipe da paz. Deus em Cristo revelado, vida e luz ao mundo traz. Nasce a fim de renascermos, vive para revivermos. Rei, profeta, intercessor, louvem todos ao Senhor. Exultai, ó terra e céus, dando glória ao homem Deus. Assentai-vos, façamos uma oração de exaltação e gratidão. Para isso, eu convido nosso irmão presbítero Daniel. Nós te exaltamos, ó Senhor, porque Tu és bendito em nossas vidas, Tu tens sido misericordioso, por isso nós exaltamos o Teu santo nome, ó Pai, porque Tu és santo, santo, santo. Te adoramos na beleza da Tua santidade, porque o Senhor é fiel a si mesmo, a Sua palavra, e deu Seu Filho unigênito para morrer por nós. Por isso nós te adoramos e somos gratos por tudo que o Senhor tem dispensado em nossas vidas, ó Pai. Em nome de Jesus que nós te bendizemos nesta hora. Amém. Ainda segundo o relato de Lucas, agora no capítulo 2, faremos essa leitura conjunta dos 7 primeiros versos. Lucas 2, de 1 a 7. Falando sobre o nascimento de Jesus Cristo. Leamos de forma conjunta. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, à cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Aqui nós temos um relato
o nascimento do nosso Salvador, diante de uma viagem que os pais precisaram fazer a Belém para recensear-se, e por não haver lugar na hospedaria, precisou que fosse naquela humilde estrebaria, uma manjedoura dos animais, demonstrando assim também a humildade do homem-Deus encarnado. Nós, neste momento, faremos mais uma oração, agora com a nossa irmã Rosenilda, de louvor e gratidão a Deus por ter cumprido os seus planos através do nascimento, vida, morte e ressurreição de Cristo. Te louvamos, ó Deus, por esse instante na tua presença. Te louvamos, ó Pai, porque o Senhor nos trouxe aqui para estarmos cultuando a Ti, ó Deus. E nesse instante, ó Pai, nós te louvamos, porque um dia, Senhor Deus, Tu olhaste para nós com teu olhar de misericórdia e enviaste o teu Filho amado ao mundo, ó Deus, para que trouxesse vida para cada um de nós que estávamos mortos, ó Pai. Te louvamos, Senhor Deus, porque o Senhor usou de misericórdia quando naquela humilde manjedoura nasceu o nosso Salvador, o nosso resgatador, ó Pai. Te louvamos, Senhor Deus, pela salvação que Ele trouxe através da sua vida, porque através daquela humilde manjedoura, aquela criança veio ao mundo para que nós pudéssemos ter vida e pudéssemos viver abundantemente na Tua presença, ó Pai. Muito obrigado pelo Teu amor, Senhor Deus. Muito obrigado pela salvação em Cristo Jesus. É no nome dEle que eu louvo, oro e agradeço, hoje e sempre. Amém. A igreja, continuando no sentido de louvor e adoração a Deus, agora será conduzida pela equipe com cânticos de louvor. Eu convido a igreja a se coloque de pé. Nós vamos continuar louvando o nosso Deus, que enviou o seu Filho amado para nos salvar. E o primeiro cântico diz que o Verbo se fez carne, habitou entre nós, e assim nós conhecemos a sua glória. A glória como do unigênito do Pai. E Ele é todo merecedor do nosso louvor, da nossa adoração, e é isso que nós vamos fazer nesse momento. Era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele. Ele nada do que foi feito se fez, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, vimos sua glória, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Cristo, a palavra, o Verbo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele. Sem Ele nada do que foi feito se fez, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça
e de verdade vimos sua glória. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Cristo, a palavra, o Verbo. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Cheio de graça e de verdade vimos sua glória. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra, o Verbo, o Verbo, o Verbo. Amém. O próximo cântico é Vim para Adorar-te. Nesse próximo cântico a gente vai dividir as estrofes. Na primeira estrofe os homens vão cantar, depois o refrão todos juntos e a segunda estrofe só as mulheres. Luz do mundo, vieste à terra pra que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu sei, foi pago um alto preço por meus pecados lá na cruz. Eu sei, foi pago um alto preço por meus pecados
vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Amém. A igreja pode ser assim. Vamos continuar a ler o relato segundo Lucas, no capítulo 2, agora a partir do verso 8 até o verso 20. Vamos fazer essa leitura de forma responsiva, Lucas 2, do versículo 8 até o versículo 20. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante a vigília da noite. O anjo, porém, lhes disse: não temais, e eis que vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. Todos os que ouviram se admiraram das coisas proferidas pelos pastores. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Amém. Mais um maravilhoso relato dos pastores que viram a estrela e que puderam visitar o menino Jesus, ainda a manjedoura, demonstrando assim o primeiro Natal, que se cumpria toda a profecia do Salvador que viria. E que nessa noite nossos corações possa ressoar o versículo 14, que diz: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Essa é a mensagem do nosso Senhor. Cantemos mais uma vez, louvando a Deus com o hino do número 231, o primeiro Natal. Eis que um anjo proclamou o primeiro Natal aos pobres pastores ao pé de Belém, e nos campos aguardar seu rebanho afinal, suportavam da noite o frio também. Natal, Natal, Natal.
repente lá no céu, linda estrela surgiu, e no oriente brilhou com estranho fulgor. Veio à terra forte luz, que do céu lhe caiu, muitas noites ainda em fulgente esplendor. Natal, 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 é vindo ao mundo o Rei divinal. Tal estrela apareceu e aos magos guiou pela estrada Belém rumo cercos conduz, e chegando ali por fim a estrela parou, mesmo acima da casa em que estava Jesus. Natal, 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 é vindo ao mundo o Rei divinal. E os magos com afã e sublime temor os joelhos dobraram naquele lugar, para ofertas liberais e de raro valor, qual incenso, ouro e mirra ao menino entregar. Natal, 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 é vindo ao mundo o Rei divinal. E como eles vimos nós, com intenso fervor, dar louvores sinceros a quem nos amou, adorar de coração o Supremo Senhor, que morrendo na cruz nossas almas salvou. Natal, 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 é vindo ao mundo o Rei divinal. Nós faremos nesse instante duas orações. A primeira oração é uma oração de confissão de pecados, colocando diante de Deus as nossas faltas, sabedores de que Ele é capaz de nos perdoar e de, assim, esquecer os nossos pecados por intermédio de Jesus Cristo, aquele que pagou por cada uma das nossas faltas. Essa primeira oração eu vou pedir à nossa irmã Rosemary que faça, e depois nós faremos uma oração de intercessão pela mensagem que será trazida pelo reverendo Valmir, na sequência pela nossa irmã Marli. Deus bondoso, Pai querido, nós queremos agradecer por mais um dia que o Senhor nos deu, ó Pai, pela oportunidade de estar aqui na Tua casa. Neste momento, ó Pai, queremos colocar as nossas vidas diante de Ti, ó Pai, com arrependimento sincero em nossos corações, pedindo ao Senhor, ó Pai, que nos perdoe, ó Pai. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos conduza cada dia para o caminho que leve à cruz de Cristo, ó Deus. Que o Senhor nos ajude a viver neste mundo, ó Pai, de forma a ser luz aonde o Senhor nos colocar. Ajuda-nos, ó Pai, pois nós carecemos de Ti. Ajuda-nos, ó Deus, a caminhar segundo a Tua palavra, Pai. Que possamos ser exemplo aonde o Senhor nos colocar. Que o Senhor abençoe o Teu povo. Que o Senhor perdoe, ó Pai, os pecados de cada um. Que o Senhor nos guie, ó Pai, para a vida eterna a cada dia, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigada, Senhor Deus,
pelo privilégio, ó Pai, de estarmos aqui na Sua casa, Senhor Deus, para louvar e engrandecer o Teu santo nome, ó Pai. Deus, neste momento, ó Pai, entregue no Teu altar de glória a vida do Teu servo, o pastor Valmir, ó Pai, que irá trazer a mensagem, Senhor Deus. Que essa mensagem, ó Pai, venha de encontro aos nossos corações, ó Pai. Que sejamos edificados, Senhor Deus, e que possamos pôr em prática dia a dia, ó Deus. Nos abençoe, ó Pai, no decorrer desse culto. Tudo que eu te peço é em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Passamos a ouvir agora a mensagem do Senhor através da vida do reverendo Valmir. Amados irmãos, na continuação do nosso culto, quero convidá-lo a abrir a palavra de Deus em Mateus, Evangelho de Mateus, no capítulo 12. A leitura será dos versos 43 a 50. Enquanto não chega o ar-condicionado, eu vou tirar o terno aqui. Mateus, capítulo 12, os versos 43 a 50. O tema dessa mensagem, meus irmãos, é a relação que você tem com Jesus, o Jesus do Natal, determina o seu estado final. A relação que você tem com o Jesus do Natal determina ou é determinante para o seu estado final. Nos diz a palavra de Deus, nesse texto, o seguinte: quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz: voltarei para minha casa de onde saí. E tendo voltado à casa, encontra-a vazia, varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. Falava ainda Jesus ao povo, e eis que sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora procurando falar-lhe. E alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar-te. Porém ele respondeu ao que lhe trouxera o aviso: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, disse: eis minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste, esse é meu irmão, irmã e mãe. Meus amados irmãos, hoje, como você já percebeu, no nosso culto, a liturgia toda está voltada para a celebração do nascimento de Jesus Cristo, o Natal. Nem esta palavra, Natal, nem a celebração em si, você não vai encontrar nas Escrituras. Essa palavra não é de origem grega, mas é de origem da língua latina. É do latim, do verbo nascor, que significa nascer. A celebração do Natal, ela foi inserida no cristianismo de maneira mais tardia, ou num tempo bem depois de Cristo e dos apóstolos. Diz a história que por volta do século IV foi então inserida no calendário da Igreja Católica Ocidental, e no século V no calendário da Igreja Oriental essa celebração, e tudo indica que com um objetivo evangelístico a Igreja pretendia alcançar pessoas através dessa celebração. Mas a celebração, meus irmãos, do nascimento de Jesus ainda é de grande valor para todos os cristãos em todo o mundo, em toda a terra. E embora a sua origem não esteja aqui, a origem da celebração, a origem da palavra não esteja nas Escrituras Sagradas, nós cristãos temos uma alegria, um prazer e é um privilégio nós celebrarmos o Natal. Mas a pergunta que poderia vir à nossa mente nesse momento é: qual é o verdadeiro sentido do Natal, já que há uma confusão quando se chega a essa época e há uma mistura de elementos nessa celebração envolvendo Papai Noel, troca de presentes, onde fica então o próprio Filho de Deus, que tudo indica
é o cerne, ou pelo menos deve ser o cerne dessa celebração. Quando nós entendemos pela teologia reformada o sentido do Natal, nós descobrimos que significa a celebração, ou seja, um momento de louvor, de gratidão, de adoração a Deus, pelo o plano da redenção de Deus para o homem pecador, por meio do nascimento de seu Filho Jesus Cristo. E esse plano de redenção não envolve apenas a manjedoura, o nascimento do Filho de Deus, ou como alguns ainda celebram hoje, como se Jesus fosse ainda aquela criança na manjedoura. Na verdade, nós cristãos celebramos sim o Natal, o nascimento de Cristo, o plano redentivo de Deus, que envolve e compreende o seu nascimento, mas compreende também a sua crucificação, a sua ressurreição e até mesmo a promessa da segunda vinda, ou seja, a consumação desta presente era que nós cristãos aguardamos com tanta ansiedade, com tanta expectativa. Portanto, o Natal aponta para a realidade da vida eterna que nós cremos, que nós temos em Cristo Jesus, e esta vida eterna que é oferecida ao pecador pelo próprio Jesus Cristo. O cristianismo, portanto, toma como base o nascimento de Jesus para a realização desta comemoração, que é tão importante. Por isso que nós falamos do nascimento de Jesus nesta ocasião, nesta data aqui. Mas você deve estar pensando aí, pastor, mas o texto que você leu não tem nada a ver com o nascimento de Jesus. De fato, não tem. O texto não trata do Natal, não trata do nascimento de Jesus, mas eu quero dizer para os irmãos e mostrar para vocês que esse texto, ele trata, ou pelo menos ele mostra, que a relação que você tem com o Jesus do Natal determina o seu estado final diante de Deus, ao final dessa presente era e também na eternidade. A sua relação, o tipo de relação que nós temos com o nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor do Natal. E de acordo com o nosso texto aqui, irmãos, vocês viram que ele tem dois parágrafos, duas perícopes, não é? E aqui, esses dois textos, eles apresentam para nós duas maneiras pelas quais as pessoas podem relacionar-se com Deus. E não existe outra, além dessas duas, de acordo com o nosso texto. Ou você tem uma relação, e esta é a primeira que nós temos aqui no texto, ou você tem uma relação de rejeição e de resistência a Jesus, ou você tem uma relação de aceitação e de obediência a Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. Portanto, em primeiro lugar, Jesus se dirige aqui àqueles que têm uma relação de rejeição a Jesus, de resistência, de rebeldia e de até mesmo desobediência. E ele vai mostrar isso através dessa parábola que nós temos aqui e que eu já li para os irmãos. Quando ele diz, no verso 43, a respeito de um espírito imundo que sai de um homem e anda por lugares áridos, lugares de difícil sobrevivência, procurando repouso, mas não encontra. Então ele se lembra da sua moradia, da sua antiga casa, e diz para si mesmo: voltarei, irei voltar de onde vim. E ele, ao voltar à sua casa, ou seja, aquele homem do qual o espírito imundo tinha sido expulso, ele encontra então a casa, o ambiente organizado, limpo, como diz o próprio Jesus, não é? Aqui no nosso texto, encontra como que uma casa vazia, desocupada, portanto há um espaço habitável ali, ou para se habitar, varrida, limpinha, ornamentada, tudo organizado. Aliás, não é isso que Jesus faz conosco, não é isso que Jesus sempre faz. Ele organiza, ele limpa, ele põe as coisas no seu devido lugar, o que é o contrário do espírito imundo, o que é o contrário do próprio Satanás. Ele volta e encontra então um ambiente todo preparado, mas aí ele diz: eu não voltarei sozinho.
Eu vou levar mais 7 junto comigo. E Jesus diz que esses 7 piores do que este primeiro. E ele então conclui dizendo que o estado daquele homem tornou-se pior do que o primeiro estado. Meus irmãos, Jesus conta aqui essa parábola para fazer uma aplicação aqui àquelas pessoas que constantemente o rejeitavam. Rejeitava a sua mensagem, rejeitava o seu ensinamento, a sua palavra ensinada. E vocês se lembram que eu falei aqui na semana passada dos líderes religiosos, dos líderes espirituais do povo de Israel, que não apenas rejeitava Jesus, mas também perseguia Jesus, criavam armadilhas, situações para pegar Jesus em alguma possível falha na sua própria lei, para condenar Jesus e condená-lo à morte. E foi o próprio Jesus quem já havia dito nos versos 41 e 42 que os ninivitas a quem Jonas foi pregar e eles se arrependeram, os ninivitas juntamente com a rainha de Sabá, que veio de longe para conhecer a história de Salomão, esses dois se levantarão no último dia, no dia do juízo, para condenar aquela geração. Porque eles dois, diante de alguém muito menos importante do que Jesus, como Jonas e como Salomão, tanto os ninivitas quanto a rainha de Sabá reconheceram a sabedoria, a palavra. No caso dos ninivitas, se arrependeram, creram em Deus, mas esses judeus que têm a presença de Jesus, eles permanecem rebeldes, rejeitando a sua palavra e o próprio Jesus pela sua incredulidade. É por isso que agora ele chega aqui nos versos 43 a 45, de acordo com Mateus, e Jesus aqui é mais objetivo. Ele se dirige a esses judeus teimosos, de corações endurecidos, que não se arrependem, e até agora não se arrependeram, nos dias de Jesus, e nem reconheceram a sua autoridade e o seu poder. E ele então, Jesus exorta, de maneira objetiva, de maneira clara, a eles, dizendo que se eles permanecerem nessa condição de uma relação de rejeição e de resistência a Jesus e a sua palavra, eles se tornarão cada vez mais sujeitos aos espíritos malignos. Dessa forma, meus irmãos, Jesus aqui está também ensinando que, a menos que as pessoas nesta vida, neste mundo, tenha a presença do Espírito Santo, a menos que o Espírito Santo faça morada no coração das pessoas neste mundo, os espíritos demoníacos podem sair e voltar, trazendo outros com ele, fazendo do estado daquela pessoa que não tem o Espírito de Deus muito pior do que o estado anterior. Não é à toa que o apóstolo Paulo, meus irmãos, falando a respeito da presença do Espírito Santo na vida de pecadores, arrependidos, pecadores que aceitam a Jesus, ele diz lá em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, para esses crentes: não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? No capítulo 6, versículo 19 da mesma carta, o apóstolo Paulo diz: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós? O que nós temos aqui, irmãos, é que se a pessoa não tem o Espírito de Deus, não é a habitação do Espírito de Deus, ela está sujeita a ser a habitação de espíritos malignos. Aqui, Jesus se dirige àqueles que têm uma relação de resistência, rejeitam a Ele e ao seu Evangelho. E Jesus está dizendo para eles que essa relação que eles têm, essa postura que eles têm, os coloca numa condição de sujeição, de domínio do diabo, dos demônios. Por isso ele diz: quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos procurando repouso, porém não encontra. Por isso ele diz: voltarei para a minha casa de onde saí. E quando ele volta, ele encontra ela limpinha
e traz consigo mais 7 espíritos piores do que ele. O número 7 aqui, irmãos, aponta para um tipo de domínio pleno sobre a pessoa endemoniada. O que significa grande sofrimento. Não é à toa que Jesus já disse, o estado último dessa pessoa se tornou pior do que o primeiro estado em que ela se encontrava ali. Isso fica evidente nas palavras de Jesus quando ele diz exatamente isso com respeito ao último estado daquele homem que se tornou pior. Jesus indica ou aplica, irmãos, essa parábola então do homem que foi liberto. Ele aplica também não só a pessoas individualmente, mas ele aplica a toda a geração nos seus dias. Ou seja, a nação de Israel, para a qual ele veio e ele foi rejeitado pela sua própria nação. A essa nação, aqui mesmo no capítulo 12, Jesus chama de geração má e adúltera, pois como nação eles rejeitaram o Messias, eles caminharam em direção à sua própria destruição. Há quem diga que essas palavras de Jesus se aplicou de maneira prática à queda de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. O estado último deles se tornou pior do que o primeiro. Meus amados irmãos, isso mostra como Jesus leva muito a sério o seu chamado para o seu próprio povo, o povo de Israel, ao arrependimento dos seus pecados. E ele faz isso também conosco hoje. Ele continua chamando aqueles que são de Deus. O Messias, que é Jesus, ele veio para expulsar de Israel o espírito da rejeição a Jesus. Assim como nessa parábola o Senhor descreve um único endemoniado, do qual foi expulso o espírito imundo. Jesus é aquele que veio trazer luz ao povo que vivia na escuridão. Jesus é aquele que veio revelar a verdade a um povo que vivia sob o engano e a mentira do diabo. Mas Jesus alertou o povo de Israel que se eles permanecessem nessa rejeição e resistência, a ele, o fim dessa nação, o fim desse povo, seria de grande sofrimento. E de fato eles rejeitaram a Jesus. Quando nós lemos João capítulo 1, versículo 11, o próprio João declara: Jesus veio para o que era seu e os seus não o receberam. A rejeição de Israel, irmãos, implica que a segunda vinda de Jesus, que nós também aguardamos, ela será não de salvação para aqueles que o rejeitaram e permaneceram e morreram nessa rejeição e nessa resistência ao Senhor, ao Salvador, mas ela implica a segunda vinda de Jesus em condenação. Porque o diabo expulso por Jesus retornou com reforço 7 vezes maior. Quanto maior a oferta da graça, tanto mais terrível será a queda. Mas este chamado de Jesus, meus irmãos, não foi apenas para os israelitas. Ele continua fazendo este chamado nos nossos dias hoje, para a nossa geração. O Evangelho está sendo pregado. As pessoas do nosso tempo ouvem um chamado de Deus por meio do Evangelho, por meio da palavra de Cristo. Jesus continua sendo anunciado hoje também. Ele é anunciado como a luz que ilumina a todo homem. Ele é anunciado como o Salvador do mundo. Contudo, aqueles que ouvem o Evangelho hoje e permanecem nessa relação de rejeição e de resistência, essa palavra também se aplica a esses hoje. O seu último estado será pior do que o primeiro. O seu fim será trágico, à semelhança do homem desta parábola. O seu estado final será muito pior. Será o resultado da história daqueles que ouvem o Evangelho hoje
e o rejeitam, daqueles que têm uma relação de rejeição e de resistência ao Jesus do Natal. Mas eu disse para os irmãos que o texto aqui apresenta para nós duas maneiras de se relacionar com Jesus. E eu acabei de mostrar para vocês a primeira, que eu espero que não seja de nenhum de nós aqui. Não nos relacionemos com Jesus rejeitando Ele, rejeitando a sua palavra. E nem você que me ouve na sua casa, que não seja esse o tipo de relacionamento que você tem com Jesus do Natal, mas que seja a semelhança desse segundo tipo de relação que nos é apresentado no texto. Ou seja, uma relação de aceitação e de obediência a Jesus, ao Senhor do Natal. O verso 46 até o verso 50 aqui nos traz uma narrativa diferenciada. Jesus agora não vai falar mais de demônios, de expulsão, mas Mateus diz que Jesus continua ali o seu discurso, o seu ensinamento, quando ele é interrompido pela sua própria família. E é interessante a gente abrir esse parênteses aqui para observar nesses versos que Jesus sofreu oposição não apenas dos inimigos declarados dele, como os fariseus, saduceus, escribas, mas ele sofreu oposição até mesmo da sua família, de acordo com esse texto aqui, pois estes versos mostram que a própria família de Jesus dificultou e embaraçou na prática o seu ministério, desviando a sua atenção. É por isso que não é à toa também que Mateus começa o verso 46 dizendo: falava ainda Jesus ao povo, e de repente, eis que sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora procurando falar com ele. Veja que a própria família de Jesus aqui neste momento, talvez um momento particular, dificultou e embaraçou o ministério de Jesus de maneira prática. Mas observe a reação de Jesus. Ele permaneceu firme. Ele os advertiu sobre a sua prioridade. Jesus não perdeu de vista a sua prioridade. E qual era a prioridade de Jesus então? Jesus aponta para os seus discípulos ali naquele ambiente, dizendo que eles eram a sua mãe e os seus irmãos. O verso 50 diz: porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste, esse é meu irmão, irmã e mãe. Meus irmãos, Jesus viveu neste mundo aqui com um objetivo exclusivo, prioritário, de fazer a vontade do Pai Celestial. É interessante quando você observa a história de Jesus, e você vai perceber que a partir dos 12 anos de idade, ele já é encontrado fazendo a vontade do Pai Celestial. Lucas capítulo 2, versículo 41, diz que por ocasião da festa da Páscoa em Jerusalém, o versículo 42 diz: quando ele atingiu os 12 anos, subiram para Jerusalém, segundo o costume da festa. E quando terminou aqueles dias da festa, eles então regressaram. Mas o menino Jesus, nessa época ele era um menino ainda, 12 anos, ele permaneceu em Jerusalém sem que os seus pais soubessem. E olha só, só depois de 3 dias, é que acharam ele no templo, no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando nessa conversa ali com os doutores da lei. E o verso 48 diz: logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados, ficaram felizes. Mas a sua mãe lhe disse, papel de mãe aqui, né? Filho, por que fizeste assim conosco? É uma pergunta. Veja, teu pai e eu, aflitos, estamos à tua procura.
E de fato eles estavam mesmo. Mas qual foi a resposta de Jesus? Jesus não perde de vista o seu alvo principal. Ele diz: não sabíeis que me cumpria estar na casa de meu Pai? Jesus viveu este mundo aqui, irmãos, para fazer a vontade de Deus. Ele veio para cumprir a vontade de Deus. Tudo o que ele fez foi em obediência ao Pai. Ele, quando já adulto, em João capítulo 6, verso 38, ele mesmo declara: porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Ah, quem dera, meus irmãos, nós, como co-herdeiros com Cristo, como também filhos de Deus, tivermos ou termos este mesmo propósito e não perdermos de vista este objetivo de que o nosso viver aqui, como resposta, como resultado da nossa relação com Cristo Jesus, uma relação de aceitação, uma relação de obediência, seja uma vida vivida com o propósito de fazer a vontade de Deus. Aliás, este é o conselho, é a exortação que o apóstolo Paulo nos dá. Em Filipenses capítulo 2, versículo 5, ele vai dizer: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Obediente a quem? A mim e a você? De maneira nenhuma. Obediente ao Pai Celestial. Aqui em nosso texto, Mateus 12, que estamos estudando, Jesus já tinha se tornado muito conhecido nessa ocasião aqui, neste momento. Muitos haviam já se colocado contra ele, declarado oposição clara a Jesus e ao seu ensino. E entre esses estavam ali as autoridades religiosas de Israel. E certamente todo esse cenário inspirou, despertou a preocupação da família de Jesus, da sua mãe e dos seus irmãos. Provavelmente aquela acusação que os fariseus fizeram a Jesus ao dizer: ele expulsa os demônios através de Beelzebu. Provavelmente isso chegou aos ouvidos da sua mãe e dos seus irmãos, que vieram agora com o objetivo, provavelmente, de levá-lo para casa, para proteger, para a sua própria segurança. É bem provável que essa tenha sido a razão da família de Jesus chegar de repente, desejando falar com ele. Mas o verso 46, que no verso 46 deixa claro que foi de surpresa, porque Jesus não estava ali, não tinha combinado com eles. Por isso Mateus diz que enquanto Jesus ainda falava, eles chegaram e alguém traz o recado para Jesus: lá fora está tua mãe e teus irmãos querendo falar contigo. Mas Jesus responde com uma pergunta: quem é a minha mãe e quem são os meus irmãos? Será que Jesus está desprezando a sua família terrena? Será que Jesus está humilhando a sua mãe ali publicamente? Claro que não, meus irmãos. Mas ele está dando ênfase àquilo que é mais importante. A sua família espiritual é mais importante que a sua família terrena. A sua família eterna é mais importante que a sua família temporal. Aqui Jesus está dando ênfase à família espiritual, que tem um laço eterno, que está ligado uns aos outros pelo sangue de Cristo, pelo amor de Deus por nós, e não pelo sangue carnal apenas. O objetivo de Jesus não foi menosprezar a família carnal, mas foi enfatizar a família espiritual. Ele não faz isso
desprezando ou desvalorizando a sua mãe e os seus irmãos, a família unida pelo sangue carnal. O sentido de família que está sendo referido aqui é um sentido mais amplo e eterno. Ele se refere, obviamente, à família ligada pelo vínculo da obediência a Deus. Aqueles que estavam ali ouvindo o ensinamento de Jesus, que o aceitou e que aceitou o seu ensinamento, estes também obedeciam ao Pai, assim como você e eu que estamos aqui nesta noite. Nós somos unidos uns aos outros pela obediência que nós temos a Deus por meio de Jesus Cristo. Ele se refere aos pecadores convertidos, à família dos redimidos pelo próprio sangue derramado no Calvário. Significa dizer, irmãos, que o cristão tem com o seu irmão em Cristo uma união muito mais profunda e duradoura do que com a sua família carnal. Significa afirmar que a obediência a Deus tem prioridade sobre os compromissos familiares temporais. Significa entender que a família terrena, se ela se opuser a Jesus, criando obstáculos para seguirmos o Senhor, devemos escolher andar com Jesus. Talvez você tenha tido conhecimento de crentes que tiveram essa dificuldade e eles não deixaram de seguir a Jesus por causa da sua família. O desejo de todo cristão, porém, e eu tenho certeza que é o seu também aqui nesta noite, se for o seu caso, é ter entre os da família da fé, a família de sangue. O nosso desejo, irmãos, é podermos dizer, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Nisso são felizes aqueles que têm o cônjuge e filhos como irmãos em Cristo Jesus. Porém, se esse ou se essa não é a sua realidade, ainda assim, eu quero dizer para você nesta noite, dê-se por feliz. Sim, porque você pertence à família de Deus por meio de Jesus Cristo, o Senhor do Natal. Porque a sua relação com Ele não é uma relação de rejeição e de resistência, é uma relação de aceitação e de obediência. O Senhor, ali, naquele momento, foi sim interrompido em seu discurso, sendo-lhe anunciado que a sua mãe e seus irmãos estavam lá fora, desejando falar com ele. Jesus olha para os discípulos assentados ao seu redor, e diz para eles solenemente, diante de toda a multidão ali, minha mãe e meus irmãos são somente aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está no céu. Meus irmãos e irmãs, essa é uma mensagem de consolo para mim e para você, consolo espiritual para todos nós. Os que têm essa relação com Cristo, uma relação de obediência a Jesus, que é o Senhor do Natal. Eu disse para os irmãos, então, que esse texto nos apresenta duas maneiras pelas quais uma pessoa ou as pessoas podem se relacionar com Jesus, o Senhor do Natal. Qual delas você se enquadra? Com qual delas você se relaciona com Jesus? O meu desejo é que eu possa continuar vendo e confirmando diante de mim, até a volta de Jesus, que nós, eu e você, estamos unidos pelo vínculo da obediência ao Pai Celestial. Nós nos relacionamos com o Senhor do Natal pela nossa fé, pela nossa obediência ao Senhor do Natal. Mas se você tem dúvida, se você acha que esse não é o seu caso, eu também quero deixar um conselho para você. A melhor decisão não é duvidar de Jesus, nem da sua palavra, muito menos rejeitá-lo. A decisão mais sábia é aceitá-lo como seu Senhor e o seu Salvador e se esforçar para viver de acordo com o seu ensino, de acordo com a sua palavra. Que assim o Espírito de Deus aplique essa mensagem
à sua mente e ao seu coração nesta noite. E a você também que nos acompanha na sua própria residência. Que Deus assim nos abençoe, meus irmãos. Amém. Antes de encerrarmos, vamos entoar mais um louvor a Deus, o hino de número 239, Nasce Jesus. Nasce Jesus, fonte de luz, descem os anjos cantando. Nasce Jesus, é nossa luz, que as trevas vêm dissipando. Nasce Jesus, eis a mensagem celeste, vai a luz da salvação, triunfante vem. Salve, ó Cristo, firma teu justo império, gratos louvores, homens e anjos vêm. Nasce Jesus, glória a Deus nas alturas, paz na terra, graça e amor, a quantos Deus quer bem. Deus nos amou, Deus nos mandou, Cristo seu Filho amado. Deus nos amou, Deus se encarnou, vede o menino deitado. Deus nos amou, digam-no todos os povos, gozam paz e salvação todos os que creem. Reino bendito, reino de amor divino, gratos louvores, homens e anjos vêm. Nasce Jesus, glória a Deus nas alturas, paz na terra, graça e amor, a quantos Deus quer bem. Façamos oração final e na sequência a bênção. Deus bondoso, nós queremos te agradecer por mais esta noite na tua presença, por este culto que prestamos a ti, ó Pai, pela mensagem de esperança e salvação, pela renovação da nossa fé, o fortalecimento do Espírito Santo de Deus, que em cada dia, ó Pai, nossa fé possa continuar a crescer em ti, que nós tenhamos sede de justiça, que procuremos nos alimentar da tua palavra, de viver uma vida em santidade e de termos um relacionamento, ó Pai, com Cristo, como filhos de Deus, como seus, ó Pai, irmãos na fé, aqueles que ouvem as suas palavras, que creem, que a obedecem, ó Pai. Ajuda a tua igreja para que cada dia possa cumprir a tua vontade aqui na terra, que sejamos testemunhas vivas, ó Pai, falando e vivendo a tua palavra, e que as pessoas possam, Pai, assim reconhecer a Jesus Cristo brilhando em nosso rosto, ó Pai. Abençoe e fortalece a cada irmão nesta semana especial, onde comemoramos o Natal, que possa, ó Pai, ser tempo de confraternização, de comunhão, de crescimento dos laços familiares, ó Pai, relembrando sempre o verdadeiro sentido, o nascimento de Jesus, o Salvador dos homens. Que assim a humanidade possa crer e ser salva, ó Pai, das trevas, assim como o Senhor nos salvou. Abençoa a tua igreja e guarda cada irmão nesta semana em nome de Cristo, a quem nós oramos, louvamos e engrandecemos. Amém.
Queridos irmãos, recebam a bênção. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso Deus, o Pai Celestial, a comunhão e o consolo do Espírito Santo de Deus repouse, meus irmãos e irmãs, sobre todos vós e sobre a Igreja de Cristo em toda a terra, hoje e para sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, chegamos ao final do nosso culto. Hoje eu estou sentindo falta de mais irmãos aqui. Tá meio vazios os bancos. Domingo passado tinha mais gente aqui. Mais gente que é crente, né? Mais irmãos. Hoje tem menos. Mas louvado seja Deus pela sua vida, sua presença aqui conosco. Eu sempre não me canso de falar isso. Como mencionei agora na mensagem, né? Família do povo de Deus, minha família. Né? Que Deus abençoe a sua vida, lhe dê uma semana debaixo da sua graça, da proteção, continue sustentando você e guiando você para em tudo você também ser obediente ao Senhor nosso Deus.